Já o ex-governador de São Paulo, João Dória, afirmou que seria um tiro no pé o Brasil adotar medidas de retaliação contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A reportagem é de Daniel Liang. O impasse entre Brasil e Estados Unidos deve causar impactos para empresas e consumidores de ambos os países. O ex-governador de São Paulo, João Dória, não enxerga um recuo na decisão devido à falta de diálogo. Eu não vejo perspectiva de uma mudança nesta decisão do presidente Trump, dado as circunstâncias políticas que tem, por diferentes fatores, piorado e não melhorado. E como ele tomou uma decisão política, não vejo, repito, circunstância para que ele dê uma posição diferente daquilo que ele já anunciou. Ele acrescenta que o momento não é de se lamentar, mas sim de arregaçar as mangas e buscar alternativas. Mas qual a alternativa para o Brasil? Não adianta ficarmos aqui chorando e lamentando. Nós temos que buscar novos mercados, Daniel Liang. Ainda cita possíveis destinos às exportações brasileiras para que o país não fique refém de China e Estados Unidos. Não pode ficar tão dependente de dois grandes mercados, os Estados Unidos e a China, China e Estados Unidos, que são os dois maiores mercados consumidores de produtos e commodities e serviços do Brasil. É importante abrir novos mercados. Temos a Índia, aí, um país com 1,5 bilhão de habitantes, e outros. O mercado do Oriente Médio, o Middle East, crescendo de maneira expressiva, exponencial. Os países do norte da África e ao sul da África, os nossos vizinhos aqui da América Latina, é preciso ter competência. Sobre a recente fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o Brasil não cogita retalhar os Estados Unidos e que o caminho é a negociação, Dória avalia que é a decisão correta. Segundo ele, seria um tiro no pé acirrar ainda mais os ânimos. O ministro Fernando Haddad está certo nesse seu posicionamento e espero que seja o sentimento do presidente da República que o comanda, porque o pior caminho está muito ruim tudo. Pode ficar pior se houver retaliação. Dória acrescenta que não é razoável a tentativa de ingerência sobre a soberania de qualquer país, sugere que o Brasil recorra a organismos internacionais e considerou como injusta a revogação de vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deise, é de se imaginar que até 1º de agosto a gente vai ter toda essa discussão, porque não há uma resposta ainda dos Estados Unidos, silêncio do presidente Donald Trump. De qualquer forma, os senadores vão para os Estados Unidos, o governo brasileiro ainda não sabe o que fazer e tem essa discussão dos novos mercados. De que forma é preciso colocar a diplomacia na mesa de novo, fazendo aquela discussão que a questão é política e não econômica, né? Tiago, a forma é com uma diplomacia mais clara. O próprio ex-governador João Dória ali falou, né, a diversificação de mercados, né, a posição mais clara, uma estratégia mais clara de diplomacia e uma postura um pouco mais agressiva. Por que eu estou falando isso? Porque a última carta que o Brasil enviou para os Estados Unidos foi em 16 de maio, não teve resposta. Vai para Washington fazer o quê? Então, o que deveria fazer, mais ou menos, a Indonésia, ela diversificou os mercados, colocou uma diplomacia um pouco mais um pouco mais agressiva, com uma postura um pouco mais agressiva em relação aos Estados Unidos e conseguiu ali uma negociação no tarifaço. O Brasil está querendo o quê? Está querendo ir para os Estados Unidos, se eles nem respondem, vão mandar fax? Sabe, é uma coisa assim que ainda não está, parece uma diplomacia muito ligada no século passado. Falta um pouco mais de agressividade, estratégia, aquilo que a gente sempre tem falado aqui. Como que você sabe que o seu país vai ser taxado, e a gente sabe disso desde janeiro, fevereiro, e você não elabora uma estratégia, né? A gente vai ficar até 1º de agosto esperando para reagir, então não me parece que o Brasil ainda entendeu a dimensão do que está acontecendo, ou que pelo menos tem uma estratégia definida. Aquilo que a gente estava falando na pauta anterior, assim, uma estratégia sem estratégia, eu acho que se aplica de novo nesse momento aqui que o Brasil está vivendo em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. A dúvida é saber, não é, Dora, se uma comitiva de senadores é mais fácil ser recebida, no caso, por algum representante do governo americano, ou até pelo presidente Donald Trump, e um representante do governo brasileiro, que a gente sabe que a relação de Lula com Donald Trump é uma relação que praticamente não existe, né? Pessoalmente não existe. Pois é, olha, essa comitiva de senadores é uma comitiva suprapartidária, tá? Então não tem, assim, tem vários partidos representados, de direita e de esquerda, ela não tem a pretensão de fazer nenhum tipo de negociação. Ela vai conversar com parlamentares e empresários
para abrir canais de informação. Uma coisa até tardia, porque até agora só quem deu a versão das coisas, como elas acontecem, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, esses senadores vão lá para conversar tardiamente, a meu ver, para explicar que aquilo que o deputado Eduardo Bolsonaro diz não é a realidade do país, é a visão de um grupo mínimo sobre o que acontece no país, na percepção deles. Agora, com relação ao governo brasileiro, é o tal negócio, né? Presidente Lula, Celso Amorim, com aquele discurso sul global. Então fica essa diplomacia de sul global e a resposta na questão no que o ex-presidente Michel Temer chamou de bravata. Só no discurso. Isso aí não funciona, porque em matéria de grito, o Donald Trump é um campeão, que inclusive, a meu ver, vai se enrolar nas próprias cordas vocais daqui em diante. Mas o que faltou, eu acho que o Brasil não tem canais esse governo, canais de interlocução, pelo visto, com os Estados Unidos, e agora a gente paga o preço. Eu não quero dizer com isso que eu acho correta aquela posição de se jogar essa crise no colo do presidente Lula. Ele precisa resolver, mas não podemos perder de vista que quem deflagrou essa crise, essa coisa, desse jeito que está nessa configuração, foi o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, uma informação que acaba de chegar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou há pouco que vai receber amanhã os detalhes do plano de apoio às empresas afetadas pelo tarifaço. O pacote deve ser levado, então, ao presidente Lula na semana que vem e, de acordo com Fernando Haddad, as medidas dependem do avanço das negociações com os Estados Unidos. Fernando Haddad ressaltou que as conversas da parte dele têm sido feitas com a área técnica do Tesouro americano, mas que até agora não houve uma conversa direta com o secretário Scott Bessent dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as consequências, possíveis consequências do tarifaço a setores aqui da economia.